Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus, muito bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para entregarmos o nosso melhor a Ele. Ser gratos a Ele, porque se hoje nós estamos aqui é porque Ele cuidou de nós, porque Ele cuidou da nossa semana, da nossa saúde, Ele preparou para estarmos aqui. Amém. Você é grato ao Senhor por estar aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele, porque Ele é digno. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, Senhor. Tu és digno de toda adoração, Pai. Nós somos gratos, Senhor, temos o coração grato, Senhor Jesus, porque se estamos aqui, Pai, se estamos de pé, Senhor, é porque mais uma semana o Senhor nos sustentou. O Senhor estava conosco, o Senhor cuidou, Senhor, de cada detalhe. O Senhor nos deu livramento, o Senhor cuidou da nossa família, Pai. E hoje é o dia, Senhor, que nós estamos aqui para ser gratos a Ti, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer, Pai. E mesmo que assim, Senhor, se porventura, Pai, aconteceu algo que fugiu, Senhor, do que a gente tinha planejado, nós acreditamos que tudo é pela Tua permissão, Senhor. Mas sim, o nosso coração continua sendo grato, Senhor Jesus, a Ti, Deus. Somos gratos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que temos um Deus em quem podemos entregar as nossas dificuldades. Nós temos um Deus em quem podemos confiar as nossas inseguranças. Nós temos um Deus em que nós sabemos, Senhor, que essa semana nós podemos entregar nas Tuas mãos, Senhor. E nós podemos confiar em Ti, Senhor. Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus que cuida, um Deus que guarda, Pai. E sim, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor. Tudo aqui está preparado para Ti, Senhor. Os louvores, Senhor Jesus, aqueles que estão cuidando na porta, nos carros, cuidando dos carros, Senhor. Tudo já está pronto, tudo já está preparado. Espírito Santo, este culto também está preparado para Ti, ser presente neste lugar, Senhor. Queremos sentir a Tua presença, Deus. Queremos Te sentir nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34. Glória a Deus, Te adoramos, Senhor, Te adoramos, Jesus. João, capítulo 13, versículo 34. Todos acharam, amém? Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode se sentar por uns minutinhos? Algumas semanas eu estava lendo João e me peguei nessa palavra. E que palavra forte! Falando que nós devemos ser conhecidos pelo amor. E eu me peguei pensando, pelo que eu sou conhecida? Se alguém chegasse e perguntasse para uma pessoa muito próxima a mim e perguntasse: quem é a Monique? O que eles falariam de mim? Ah, Monique é uma treva. Ah, Monique é uma metida. Pelo que eu sou conhecida, a palavra do Senhor diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Só serão conhecidos como discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Pelo que você está sendo conhecida, que palavras as pessoas falam sobre você.
E se a gente meditar, o amor é um dos primeiros mandamentos, é o primeiro maior mandamento, que diz: deveremos amar a Deus sobre todas as coisas. E depois disso, amar o próximo como a nós mesmos. E que mandamento difícil, não é verdade? Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E sim, eu devo primeiro cuidar de mim, porque como eu vou amar o meu próximo se nem eu me amo? É pelo amor que o mundo vai reconhecer quem somos e se somos discípulos dele. Jesus sabia que não seria fácil amar. Amar quando somos maltratados, mal interpretados, feridos, quando temos pensamentos diferentes. E sim, nós temos pensamentos diferentes aqui dentro, lá fora. E mesmo assim a gente deve amar uns aos outros. E eu queria que você refletisse sobre isso. Pelo que você é conhecido. Pelo que nós somos conhecidos. Se é pelo amor, porque eu amo o meu irmão. Pelo que eu sou conhecido. E nós devemos nos amar como Ele nos amou. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu queria que você falasse para o irmão que está do seu lado: você precisa me amar. Independente de qualquer coisa, você precisa me amar. Glória a Deus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Vamos adorar aquele que nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Tudo é para Ti, Jesus. Tudo é para Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Comece a adorar a Jesus nesta noite. E tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o nosso coração, Senhor. Por Ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero diga isso, falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, Tu é a glória, Jesus.
a tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Mas olha um dia na tua casa, Senhor. Mas olha um dia na tua casa. Mas olha um dia na tua casa, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Diga, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Te adoramos. Não há outro como tu. Aleluia. Santo tu és, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre
você pode se alegrar por isso. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Diga que Ele é digno. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Jesus, nós te adoramos. Vitorioso é o nosso Deus, que luta as nossas guerras. Ele é aquele que luta as nossas guerras. Sim, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você crê nisso? Que em meio às tribulações, nós o adoramos. Diga que Ele é vitorioso. Tu és vitorioso, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome faliu, os reinos em vão. Teu trono acima está. Teu nome muda. Só o teu nome, Jesus.
nossas batalhas, que luta por nós, que luta por nós, Senhor. Sim, nós proclamamos que Tu és vitorioso, Jesus, que luta as nossas batalhas. Paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite a todos. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra que, assim que a Monique iniciou e falou, né, a respeito de como que as pessoas nos veem, né, ali, que ela deu uma introdutória aqui, e eu me apego muito a isso também, como que as pessoas me veem lá fora, né, é assim que é revelado, né, o caráter de Deus em nós, é através daquilo que a gente passa para as pessoas. Quando ela falou a respeito do que as pessoas pensam da gente, quando olham para a gente, se alguém questionar elas, né, como é que é o Marcos, né, como que é a Monique, como ela falou aqui. E tem uma palavra que eu gosto muito, e às vezes eu sempre falo isso para minha esposa, e a palavra de Deus diz que a gente é como uma árvore, a gente é conhecido pelo fruto. A árvore, ela é conhecida pelo fruto, aquilo que ela dá. E aí, cabe a gente meditar e parar para pensar na nossa vida, olhar para dentro do nosso coração e ver. Nós estamos produzindo frutos bons ou frutos ruins? Eu lembrei uma vez na minha casa, na nossa casa, quando nós éramos pequenos, tinha um pé de goiabeira e lá na ponta tinha uma goiaba bem grande, madurinha, e eu estava de olho nela. E assim, aquela goiabinha já está pronta. E eu subi para pegar ela. Só que quando eu peguei ela, que eu virei, ela estava toda cheia de bicho. Estava estragada, né? Então não adianta a árvore ter uma aparência, ela tem que ter um fruto bom. Ela tem que dar um fruto bom. E essa noite eu trouxe uma palavra para nós meditar, irmãos, que está no livro de Juízes, no capítulo 2. Quem daqui já estudou o livro de Juízes? Eu estava estudando o livro de Juízes, irmãos. Que história extraordinária. A gente vê assim os feitos, né? Aqueles líderes que foram levantados, os feitos extraordinários, mas a gente também vê a decadência de Israel. Olhando para o livro de Juízes, como que a gente vê Israel? Meditando na palavra introdutória aqui. Como desobediente. Se os outros povos perguntassem como é Israel, eles diziam, desobediente. Desobedece a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no capítulo 2 de Juízes, que diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruírem os seus altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. É um pouquinho pesado, né? O livro de Juízes, irmãos, ele
Se nós começar no capítulo 1, ele começa anunciando ali, falando sobre a morte de Josué. Eu quero ler aqui uma introdutória que eu botei, que eu escrevi aqui, que diz assim, ó, é a narrativa, né, desse texto. Juízes narra a história dos líderes inspirado pelo Espírito de Deus, né, que iam resgatar Israel em diversas ocasiões. Durante esse período, o povo foi infiel à aliança de Deus. E ele permitiu que os inimigos oprimissem Israel. Repetidamente, os israelitas pediam ajuda ao Senhor. E, a cada vez, o Senhor lhes enviou juízes cheios do Espírito para libertá-los. Esses líderes, cheios do Espírito, realizavam feitos extraordinários, mas não foram capazes de superar, aí eu queria que os irmãos gravassem essa palavra, a anarquia e a desobediência de Israel. Depois da morte de Josué, o povo de Israel não tinha mais líderes. Josué não deixou um sucessor. Então, Josué não deixou um sucessor, né, para liderar o povo, então o povo ficou à mercê, né, dessa caminhada na presença de Deus. Mas como começou isso tudo? A gente sabe e lembra da história, né, quando começou lá em Êxodo, né, quando o povo de Israel foi libertado, né, da escravidão, e viveu ali aquele período de escravidão. Então Moisés vem, liberta o povo. Depois o povo passa 40 anos, né, no deserto, e mesmo assim na liderança de Moisés, né, mas ainda assim Josué, né, e tanto Josué quanto Moisés nas suas sucessões um ao outro ali, eles conseguiram deixar um povo organizado. Eles tinham os líderes tribais, eles tinham as leis, né? Eles tinham os sacerdotes, eles tinham os levitas. Então foi um período de transformação, foi um período de organização do povo, nesse período. Então Moisés passa para Josué, e a gente sabe muito bem que no período de Moisés, ali no deserto, o povo pecou, o povo, né, murmurou, enfim. Quem já leu o Êxodo sabe dos erros, das falhas que o povo de Israel cometeu. E por isso, por essas falhas, por esses erros, eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Ficaram 40 anos penando no deserto. E aí o que Deus fala para Israel naquele período? Fala para Moisés, essa geração não vai entrar na terra prometida. De 20 anos para cima, todos iam morrer, né, iam acabar suas vidas ali no deserto e não iam entrar na terra prometida. Até que vem, depois da morte de Moisés, né, Deus levanta Josué como um novo líder, e aí vem a nova geração. É uma geração que cresceu, né, sendo ensinada, vamos dizer assim, na doutrina, né, e liderada por Josué. Então foi uma geração que entrou na terra. Só que essa terra, irmãos, nesse período, ela foi conquistada parcialmente. Deus falou para eles que eles deveriam conquistar a terra, mas o povo falhou em algumas conquistas. Ou até desprezaram, deixaram de lado, né? Então, por essa falta de fé, vamos dizer assim, ou acomodação, o povo de Israel acabou pagando um preço muito alto. E aí, daqui em diante, depois da morte de Moisés em diante, o povo começou a decair, a entrar em decadência. Então, nesse período de juízes, eles não tinham um líder. Eles não tinham alguém para liderar eles. E a gente vai ver
que no capítulo 2 aqui na sequência, a gente vai ver que é uma geração nova. Aqui já era a terceira geração que estava na terra. Já alguma parte da terra já conquistada. Então já era uma terceira geração. E o que aconteceu com essa geração que levou a Israel a decair, né, na fé e no seu crescimento espiritual? Foi algumas quebras de princípios. Lembra que eu falei aqui da palavra anarquia? Que eu pedi para os irmãos gravar? A palavra anarquia significa sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. É quando eu nego um princípio, uma ordem. É uma anarquia. Então, essa geração, ela pecou por isso, por quebras de princípios. Deus deu ordens para eles, né? A gente viu aqui também o anjo trazendo essa punição, mas antes Deus deu ordem para eles conquistar essa terra. Se a gente voltar, né, em Êxodo, Números, Deuteronômio, a gente vai ver várias passagens, várias citações, onde Deus fala para eles que eles deveriam expulsar, que deveriam matar, né, todos aqueles habitantes. Era exterminar. Porque, irmãos, todo pecado ele tem uma raiz. E se eles não exterminassem aquele povo, ia trazer um grande prejuízo para eles. E foi o que aconteceu com eles. E foi o que aconteceu com Israel. E eu faço uma ressalta aqui para nós, né? Que todo pecado que ainda está dentro de nós, ainda mexe com o nosso interior, ele é perigoso. É uma raiz. Eu sempre falo para minha esposa, é como se fosse uma faísca perto de um combustível, de algo, né, que causa uma explosão ou pega fogo. Então, quando Deus falou para Israel, exterminem todos, tomem a terra, Deus não estava brincando. Não era uma ordem, não era somente uma palavra. Era uma ordem que deveria ser cumprida. Tem coisas que eu sempre falo e comento com as pessoas que estão próximas de mim a respeito da palavra de Deus. Eu sempre falo, quando Deus fala assim, não farás para ti, não farás. Porque Ele sabe a intenção do meu e do seu coração. Então, quando Deus ele proíbe algo para você e para mim, não é só para te manter debaixo de uma organização, de uma ordem, né? Mas não, é te privar de algo ruim que vai acontecer, se você não obedecer. E o povo de Israel, por desobediência, aqui em Juízes, a gente vai ver, se você estudar todo o livro de Juízes, você vai ver o quanto o povo decaiu. Como foi terrível a queda deles. Por quê? Porque desprezaram os princípios de Deus. Desprezaram uma ordem que Deus deu. Israel era para ser um povo exemplo, no qual ia revelar o caráter de Deus para as outras nações. E por causa da desobediência deles, eles se tornaram igual aos cananeus. Por quê? Porque não obedeceram à ordem de Deus. Se a gente voltar aqui no capítulo 1, ele fala de, se eu não me engano, são 7 tribos que quando começaram a guerrear e tomar o território, cometeram falhas que não poderiam ter cometido. Olha só aqui no versículo 21 do capítulo 1. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Depois, em seguida, tem a tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleam e Megido, nem dos povos ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região.
Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus aos trabalhos forçados, mas não expulsou completamente eles da terra. E a gente vai ver isso, irmãos, com várias tribos. Efraim, depois a tribo de Zebulon, a tribo de Asser, Naftali, Dan, e aí encerra aqui, se não me engano foi 7, pelas minhas contas. Então foram tribos que não cumpriram com a ordem de Deus, com o princípio, que era exterminar aquele povo, exterminar aquela gente. Então, o que a gente, estudando o livro de Juízes, o que a gente vê? O que eu analisei aqui? 2 pontos, né, que foram cruciais, que quebraram, né, essa aliança com Deus. Primeiro, foi a morte de Josué, não deixou um sucessor, né, e a não conquista total da terra. Esse é o primeiro. O segundo, a quebra de aliança e uma nova geração que não conhecia Deus. Então tudo isso levou eles à ruína, levou o povo de Israel à ruína, à decadência. Uma quebra de princípio, por mais que pequeno que ele seja, ele pode levar nós à ruína. Ele pode levar eu e você à ruína. Aqui a palavra de Deus está falando num panorama de uma nação. Mas quando eu comecei a ler essa história e trazer uma aplicação para a minha vida e meditar no que a palavra de Deus está dizendo nesse livro de Juízes, eu comecei a olhar para dentro de mim e analisar a minha caminhada, o meu falar, né, como que eu me envolvo com as pessoas, o que eu falo para as pessoas. Também eu comecei a olhar minhas falhas, o pecado que está dentro de mim. É uma reflexão para a nossa vida. É uma reflexão para a nossa vida. Então, esses princípios quebrados, eles trazem sérios prejuízos para a nossa vida cristã. E a gente vê isso muito no nosso meio hoje. A quebra de um princípio, irmãos, é igual aqueles, eu estava lembrando em casa, é igual aqueles desenhos animados, quando aqueles bonequinhos caem no gelo, e vai crescendo, vai virando uma bola de neve, vai aumentando, e assim, o pecado ele começa pequeno, mas ele vai aumentando, e se a gente não tomar providência e buscar a presença de Deus, ele vai crescendo e vai nos engolindo. Vai chegar uma hora que vai nos engolir até nós sumir. Não é assim que acontece com os bonequinhos, quando cai na neve lá, que vai virando aquela bola? Vai aparecendo os bracinhos, as perninhas, daqui a pouco some. E é assim que o pecado faz com nós, até nos engolir totalmente. O povo de Israel, por não obedecer a palavra de Deus, foi engolido pelo pecado, pela desobediência, e sofreram grandes perdas, né? Sofreram com crises, tanto espiritual como emocional também. Porque a palavra de Deus diz que Deus permitiu que eles fossem oprimidos por aqueles povos ali. Deus permitiu a opressão. E quando nós cometemos algum pecado e não nos atentamos, Deus vai permitir algumas opressões nas algumas áreas de nossas vidas. Deus vai permitir. Eu lembro muito bem quando eu me converti no início. Depois que eu me batizei, eu fiquei pensando comigo que era uma responsabilidade muito grande que eu fiz. Que aquele ato, aquela atitude que eu tive, era muito importante. Só que naquele período eu vivia algumas angústias. Eu vivia algumas dificuldades. Eu não conseguia me desenvolver espiritualmente. Por quê? Porque eu precisava me voltar aos princípios da palavra de Deus. Eu achava que eu só me batizando já estava resolvido. Já estava resolvida a parada, já estava... Mas não. Tem que ter a busca e o envolvimento com a palavra de Deus. Porque como que eu vou conhecer um princípio se eu não conheço ele? Na nossa vida há um princípio para tudo. Há um princípio para todas as coisas. Se eu quero me tornar um profissional, eu tenho que ter um princípio na área que eu estou buscando. Ninguém se torna um profissional do nada. Ninguém se torna um pastor do nada.
Ninguém se torna um discípulo do nada. Tem que ter um princípio, tem que ter uma busca. E Deus deixou a palavra dele para nós ter, né, esse princípio. De onde começar? De onde partir? Então, do momento que eu me batizei, que eu me converti, eu tinha um princípio. Eu tenho que começar daqui. Palavra de Deus. Essa geração esqueceu da palavra de Deus. Essa geração esqueceu do que Deus tinha falado para eles. E começou a conviver com o pecado. Se a gente ler a história aqui em Juízes, mais para frente aqui, a gente vai ver que teve povos que Israel expulsou, mandou lá para a colina, lá para cima. E eles ficaram morando lá. E teve povos que eles escravizaram, ficaram ali. E qual o mal que a gente vê nisso, trazendo para nossas vidas hoje? É o pecado. Porque o pecado, quando está dentro de nós, ele não traz influência. Enquanto esses povos estavam vivendo dentro de Israel, no meio do povo de Israel, eles trouxeram o quê? Influências. Adoração a falsos deuses, né? Idolatria, sacrifícios que Deus não mandou eles fazer. E a gente sabe muito bem que esses povos faziam sacrifícios humanos. Então eram pecados terríveis, aterrorizantes, se a gente for ler a história. Então, o mal de deixar o pecado dentro é a influência. Vai nos influenciar até a nossa queda. E o outro mal de só expulsar e deixar ele ali, na partilheira, é a opressão. Uma hora ele vai te oprimir. Porque Israel, como não matou todos aqueles povos e deixaram alguns vivos, amonitas e outros aqui, que eu não gravei muito bem o nome, que são bastantes. Então, como eles não mataram esses povos, depois o que acontecia com eles? Eles iam se juntando, se unindo para guerrear contra Israel, para destruir eles. Então, o pecado ele tem que ser eliminado totalmente da nossa vida. E isso só vai acontecer quando eu começar a viver os princípios de Deus. Se engana nós, se confiar no nosso coração, a gente sabe disso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Israel se enganou por achar que Deus estava com eles ainda. Não vou expulsar os caras, deixa eles aí, vão trabalhar para nós, a gente precisa de mão de obra. E às vezes a gente cai nesses pensamentos. Aí, às vezes a gente cai nesses pecados. Deixa ali, não está me incomodando. Mas a hora que ele vir, ele vai vir com força. Ele vai derrubar. Ele vai derrubar. E é tudo que Satanás quer. Satanás, ele começa com uma conversinha. Não foi assim no jardim do Éden? É uma simples conversa. Então, quando Deus fala assim, não faz, não dá ouvido, não olha para essa gente, não segue o que esse povo segue, mata eles. Deus, ele está falando sério comigo e com você. No período que eu me converti, eu tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser jogado fora. Precisava ser exterminado do meu coração. Nós temos que tomar cuidado. Satanás, ele é astuto e a gente sabe disso. Começa com uma simples conversinha, um aperto de mão. Isso pode ser fatal. O povo de Israel fez aliança com quem não devia. O povo de Israel fez aliança com quem não deveria ter feito. E isso trouxe vários prejuízos, terríveis prejuízos para eles. Eu escrevi uma frase que diz assim: o pecado não pode estar dentro do meu coração, porque um dia vou me curvar a ele. Eu tenho que ter um coração transformado. Eu tenho que ter um coração diferente. E só tem um meio desse coração ser transformado: através dos princípios de Deus,
através da palavra de Deus. Parece ser simples, uma leitura, mas ela transforma. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tu não consegue mudar o teu caráter se não for através da palavra de Deus. Não consegue. Não adianta, você pode até tentar, mas você vai ser aquela árvore bonita, mas que não dá fruto. Não dá fruto bom. Eu conheço pessoas, irmãos, que eu já me decepcionei muito, de olhar para elas, e na primeira olhada que a gente dá, a gente faz um raio-x, o cara é homem de Deus, mas quando tu começa a se aproximar, e a ter mais intimidade, você começa a ver que o negócio não é brincadeira. Deus chamou Israel para ser um povo exemplo, como eu falei, para ser alguém que ia transmitir o caráter dele para os outros povos. Mas por uma quebra de aliança, de obediência e de princípios, Israel decaiu. Outra frase que eu escrevi diz assim: o pecado não pode estar próximo, porque um dia ele vai me oprimir, um dia ele vai me atacar. Às vezes no celular, uma simples olhadinha, uma simples conversinha, tudo começa assim, com simples, com natural. Porque se o povo de Israel tivesse seguido os princípios de Deus, tivesse se curvado à palavra dele e obedecido, eles estariam extremamente fortalecidos na parte espiritual. Era um povo que na espiritualidade deles estavam totalmente decaídos, mortos. Porque é o Espírito que te leva a ler a palavra de Deus. É o Espírito Santo que te leva a essa verdade. É o Espírito Santo que te leva a cumprir com esses princípios. Porque eu e você, a gente não consegue. É a graça de Deus, é o poder dele que nos leva a cumprir com esses princípios. No meu início da minha caminhada, eu vivia sempre oprimido, triste, muitas vezes. Estava aqui na igreja, cantando, sorrindo, mas lá na minha casa eu sentia muita opressão e tristeza. Por quê? Porque faltava esse envolvimento, faltava eu andar com esses princípios, faltava eu estar cheio do Espírito. Mas a gente vê que Deus, no seu infinito amor, misericórdia, né, e graça, Ele começou a levantar homens nesse período para resgatar Israel da decadência. E é incrível, irmãos, que tu vê a história, tu vê aqui os juízes, esses homens que foram levantados, e mulheres, né? Teve Débora. A gente vê que os 3 primeiros, eles até conseguiram cumprir até o final, mas vai ver que os outros decaíram. E aqui nessa história de juízes a gente vê o quanto é importante a gente se apegar ao Senhor, porque a gente é incapaz. A gente vê nesses homens que foram levantados que tinha uma incapacidade neles também de liderar. Quem lembra da história de Sansão? Eu gosto da história de Sansão porque ela traz muito. Ela relata para nós uma quebra de princípios assim, consequente, um atrás do outro. É como o efeito dominó. Quem já brincou de dominó, botou as pecinhas? Tu bate numa e vai derrubando tudo. A vida de Sansão foi um efeito dominó. E Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre. Pode ler a história dele. Ao contrário dos outros juízes que estão aqui. Sansão foi prometido desde o ventre. Que ele ia ser nazireu de Deus. Alguém já ouviu falar nazireu? A lei de Nazireu? A lei de Nazireu, ela consistia, irmãos, assim, tinha regras.
tinham 4 regras principais. Uma delas era a abstinência do vinho, bebida alcoólica ou qualquer derivado da uva. Foi isso que e o anjo falou para o pai de Sansão. A outra, ele não podia cortar os cabelos, que eles tinham que deixar a barba, o cabelo crescer, eles não podiam. E a outra lei era que eles não poderiam tocar em cadáver. Nenhum bicho, nenhuma pessoa, nada morto, eles não poderiam tocar. Então era uma lei, né? Mas era assim, tinham pessoas que quando decidiam em seguir essa lei, elas podiam fazer um voto e seguir. Ao contrário de Sansão, que já era nazireu desde do ventre. Ele não tinha saída. Eu poderia naquela época fazer isso. Não, eu quero ser um nazireu. Tomar essa decisão e seguir. Mas Sansão não, Sansão foi desde o ventre. Só que o que aconteceu com Sansão? Quem lembra da história? Começou se apaixonando por uma mulher cananeia, não podia casar com um povo estranho. E aqui, no livro de Juízes, tem essa lei, e o anjo fala para eles: vocês casaram as suas filhas com os povos estranhos. Porque, irmãos, imagina, um casamento com uma mulher naquela época vai trazer influência. Não adianta, irmão. E vice-versa, o homem com a mulher vai trazer influência. E se alguém não se impor, não bater o pé, vai ter quebra de aliança. Vai ter quebra de aliança. Eu falo quebra de aliança no sentido de princípios com Deus. Então Sansão, o que ele fez? Procurou uma mulher cananeia, não podia. Apesar, irmãos, olha só, apesar dele ser cheio do Espírito, tá? Você pode ler a história, Sansão ele era cheio do Espírito, o Espírito Santo de Deus vinha nele, e ele tinha aqueles feitos extraordinários, aquela força sobrenatural, né? E a gente sabe da história, quantas pessoas ele matou sozinho. A última foi mais de 3.000 pessoas, a última batalha dele. Então assim, casou com uma mulher, povo estranho, não podia. Depois, ele gostava muito de beber. Ele não poderia beber. E ele gostava muito. Depois tem a história dele que ele está caminhando para esqueci o nome dos povos lá. Gaza, mas o povo que ele ia casar ali, a mulher era cananeia. Agora esqueci, deu branco. Mas ele estava indo, né, para casar com essa moça, que era no povo cananeu. E naquela caminhada, naquele trecho que ele estava indo, aquela rota que ele foi, um leão ataca ele. Ele vai lá, mata o leão. A palavra de Deus diz que ele pegou o leão pela boca e rasgou ele. Uma força extraordinária que ele tinha. Rasgou o leão no meio. Só que depois de uns dias, ele passa no mesmo lugar. E o que está lá? O cadáver do leão. E ele vê um favo de mel, né? E o que ele faz? Vai lá e toca no cadáver. Mais uma quebra de princípio. Então ele tinha 4 princípios que ele não podia quebrar, ele quebrou todos. Então se a gente olhar para a história de Sansão, Sansão morreu porque cortaram o cabelo e perdeu as forças, não. Ele já perdeu quando ele quebrou o primeiro princípio. Deus deu 10 mandamentos para nós. O que a palavra de Deus diz? Se eu quebrar um, eu tropeço nos outros. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele quebrou um. E dali foi de mal a pior. E com nós é a mesma coisa. Quando eu quebro um princípio, irmãos, quando eu quebro um princípio de Deus, é queda. Se a gente não se atentar, é queda. Porque vai virar uma bola de neve, como eu falei para vocês, um efeito dominó, e vai derrubando, e nós vamos cair em todas as áreas da nossa vida. E a principal de todas é a área espiritual. Quando o anjo fala aqui, que ia deixar eles sozinho, esse anjo representa quem?
Presença de Deus. O Espírito Santo guiando eles. É isso que representa esse anjo. Então, quando Israel quebrou os princípios, não tomou toda a terra, o que o anjo falou? Não estou mais com vocês. Agora vocês vão ter que ir sozinho. Então, quando eu quebro um princípio, a presença de Deus automaticamente vai me deixar. E eu vou estar à mercê da queda. Eu vou cair. Mas assim, lendo a história de Juízes, também a gente vê um Deus que é grande misericórdia. Um Deus de amor. Porque eles não mereciam. Mas eles ficaram 40 anos sendo oprimidos pelos povos daquela terra e clamaram por uma ajuda. Aí Deus levantou quem? Otiniel. E o período que Otiniel liderou o povo, que foi juiz da terra, naquele período ali, eles ficaram 40 anos em paz. E a gente vai ver isso, irmãos, em todas as histórias de cada juiz. Israel ia lá, pecava, clamava a Deus, Deus mandava um libertador. Aí eles viam em paz. Daqui a pouco eles caíam novamente. Aí eles ficavam mais 18, 20 anos oprimidos. Eles clamavam, Deus levantava outro juiz. Se não me engano, a sequência é Eude, né? Ele ficou 80 anos. 80 anos de paz em Israel. Israel pecava novamente. Vinha outro juiz. Eles ficavam mais um período em paz. E se vocês prestarem atenção na história de Juízes, vocês vão ver que é um ciclo vicioso. Sobe, desce, né? Sobe e desce. Na minha vida cristã também no início foi assim. Um dia estava bem, outro dia estava mal. Aí eu orava, lia a palavra de Deus, estou bem. Daqui a pouco eu relaxava 3, 4, 5 dias, vinha aquela deprê, aquela angústia. Parece que tudo ia acabar. Aí eu pensava comigo, Jesus, a vida do cristão é assim. Sobe, desce, que coisa terrível. Angústia. Mas eu estava quebrando princípios. Eu estava quebrando princípios. Eu não estava obedecendo totalmente a palavra de Deus. A gente sabe que a caminhada com Cristo, irmãos, é uma caminhada gradativa. A gente vai, né, degrau por degrau, buscando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo, né, aqui na igreja. Por isso que é importante quando a gente ouve a palavra aqui, eu guardar ela e meditar nela. Talvez essa geração escutava a palavra de Deus, as ordens, os princípios, porque eles sabiam, irmãos, do que Deus tinha feito quando libertou eles do Egito. Eles sabiam, mas talvez entrava por um ouvido e saía pelo outro. Jesus diz assim, aquele que guarda meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é isso que Jesus fala? Aquele que guarda meus mandamentos, aquele que obedece, esse é o que me ama. Não é? Então, se você não guarda o princípio de Deus, você não ama Ele. Quem daqui guarda uma coisa que não gosta? Quem daqui guarda alguma coisa que não gosta? Eu não gosto do meu passado, eu não guardo. Serve para mim de lição, mas eu não estou guardando ele. Ele serve para mim de lição, como eu estou usando aqui, aplicando ele, né, como aconteceu comigo no início. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente e no coração: a gente guarda aquilo que a gente ama. Se tem pecado, se tem algo dentro do meu coração, é porque eu ainda amo ele. Se ele está guardado ali, é porque eu ainda amo ele. Eu ainda tenho um apreço e ainda tenho uma paixão. Ninguém guarda o que não gosta. E às vezes aquele pecado, aquela quebra de princípios, está ali disfarçada
de bom, né, de bonzinho. Ah, não vai me afetar, não vai me prejudicar. Deixa ali. Mas não. A gente sabe, e pela palavra de Deus, pela história de Juízes, que se Israel tivesse tomado a decisão que Deus mandou eles tomar, de expulsar toda aquela gente, eles não teriam sofrido. É um pecado, irmãos, foi uma desobediência que levou de gerações e gerações, não foi da noite para o dia. Foi de gerações e gerações. Israel sofreu muito. Israel só foi, vamos dizer assim, se estabelecer quando o rei Davi tomou. Foi o líder. E aí que as coisas começaram a ir para o lugar. Mesmo Davi ainda sendo falho. E a gente conhece a história de Davi. Então a quebra de princípios pode levar nós à ruína. Pode levar nós a situações indesejáveis. E o próprio Deus diz: eu vou deixar que isso aí seja como um espinho na vida de vocês. Uma punição para o povo de Israel. Vai ser como, e o Deus deles vai ser como uma armadilha. Olha só. Aonde que levou, né, a desobediência. E é uma lição que nós temos que levar para a nossa vida. Quando alguém pergunta algo para mim a respeito da palavra de Deus, irmãos, eu falo, é assim e assim. Ah, mas não sei o que. Não negocia. Eu não fico negociando. Cara, a palavra de Deus me diz isso. Ah, mas a gente não pode fazer isso e aquilo. Não. Porque eu conheço, Deus conhece o meu e o teu coração. Eu sei que se eu abandonar esse princípio, onde é que eu vou parar? Eu sei onde é que eu vou parar. É ruim, né? Afastamento total. Mas nós temos um Deus grande misericórdia. É por isso que eu clamo por Ele todo dia. Todos os dias eu oro. Eu falo, Senhor, me ajuda. Eu sou fraco. Me ajuda. Me guia. Se tem algo dentro do meu coração, eu falo, Senhor, tem algo aqui que não é legal. Eu estou tendo um sentimento que não é bom. Eu falo para Ele. Eu tenho que confessar para Ele. Então nós temos que se apegar ao princípio, que é a palavra de Jesus. Nada é em vão, irmãos. A palavra de Deus não é em vão. Deus deixou a palavra dele para que nós tivéssemos orientações para a nossa vida, para a nossa caminhada. Não despreze a palavra de Deus. Ah, amanhã eu leio. Não despreze a palavra de Deus. Jesus diz que nem só de pão viverá um homem. Nós precisamos desse princípio para viver. Eu e você precisamos desse princípio para viver. Longe desse princípio é morte. Entenda isso. Longe desse princípio é morte. É morte. A palavra princípio, irmãos, quer dizer o que serve de base a alguma coisa. Causa primeira, raiz ou razão. Deus, quando nos criou, Ele criou com o caráter dele, era um princípio. O caráter de Deus em nós era um princípio. Princípio de orientação, caminhada, discernimento, vida espiritual. Então, se eu quebro esse princípio, eu começo a viver como? Com o que eu acho, com o que eu penso, com filosofias que tem aí de monte, com ideologias que tem aí de monte. E eu conheço cristãos, irmãos, que estão cedendo a essas filosofias. Hoje nós temos, no meio cristão, várias pessoas caindo, se escandalizando, porque quebraram princípios. Às vezes uma soberba por achar que conhece tudo a palavra de Deus, ensoberbece,
E aí começa a confiar no seu coração, eu posso ir lá que não vai acontecer nada. Eu posso falar com a fulana que não vai dar nada. Se ela faz isso, dá em cima do cara lá, não tem problema, comigo não é assim. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Eu falo de mim que sou homem, né? A gente sabe das armadilhas. O homem, a mulher, todo mundo sabe. Então, quando eu me afasto do princípio, eu começo a viver os meus princípios. Aquilo que eu acho que eu penso. E aí é o meu eu que vai direcionar a minha vida. É o meu eu que vai dizer o que eu tenho que fazer, né, quais as decisões que eu tenho que tomar. É o meu eu. Israel ficou assim. Quando o anjo disse, não vou mais com vocês, ficou à mercê. Aqui tem uma passagem, deixa eu ver se eu anotei. Anotei aqui, ó. Não, deixa eu ver. É no finalzinho de Juízes. Vamos lá. Deixa eu ler para os irmãos. Finalzinho de Juízes, no capítulo 21. Olha só. Como eles tinham perdido a presença de Deus, né? Não tinha mais Espírito Santo, só nos juízes ali, que eram levantados para dar um fôlego para eles. Diz assim, ó, no capítulo 21 de Juízes, no versículo 25. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Está vendo? Então, quando eu desobedeço, compro um princípio, a presença de Deus sai e automaticamente eu começo a fazer o quê? Fazer o que é bom para mim. Aqui é bom para mim, esse aqui, ó. Vou viver isso. O fulano lá está ganhando dinheiro, está passando a perna nos outros. Vou fazer também. Tá bom. Deus está abençoando ele. Acho que é bênção, né? Às vezes tem coisas que não é. A gente sabe disso. Tem muita gente ganhando coisas, crescendo nessa terra. Uma suposta prosperidade que falsa. Mas está quebrando o princípio. Está quebrando o princípio. Marcos, mas é difícil? Sim, muito difícil. Se eu não fizer isso, eu não cresço. Mas depende, tu quer crescer como? Espiritualmente ou pessoalmente, profissionalmente? Qual o crescimento que tu quer? Jesus te chamou para revelar o caráter dele, não para te revelar. E foi assim que o povo de Israel. Deus levantou Israel para revelar o caráter de Deus para os outros povos. Uma nação exemplo. Não para ser o que eles queriam. E foi assim com nós. Deus nos chamou eu e você para cumprir com o princípio dele, para expressar o caráter dele aonde a gente está, no meio que nós estamos inseridos. Não para mostrar eu. Não é eu. É Jesus. Não é eu. Mas para isso eu tenho que cumprir com os princípios dele. É difícil? Mas tem o Espírito Santo, que se nós clamar, ele vai nos ajudar. Naquela época eles não tinham o Espírito Santo, a gente sabe disso. Só em algumas ocasiões, onde os juízes, né, Moisés, os outros líderes ali, e a gente sabe, outras passagens na Bíblia, mas eles não tinham. Eles precisavam de um líder, alguém que trouxesse inspiração para eles. Alguém que ajudasse eles, tomasse a direção, para que eles olhassem para esse princípio, que era a palavra de Deus. Então Deus chamou nós para isso, para revelar esse caráter, para mostrar para as pessoas, não. Mas tu é radical. Uma pessoa uma vez falou para mim, tu é radical. Então Deus é radical. Eu sou radical. Se quiser chamar de extremista, chama. Também sou extremista. Irmãos, nós somos escravos de nós mesmos. Israel, a luta de Israel não era nem contra aqueles povos, era contra eles mesmos. Porque o fato deles querer não expulsar aquela gente dali, eles viraram escravos deles mesmos. E eles mesmos plantaram algo que um dia eles iam colher. Então a culpa não era daqueles povos, a culpa era deles mesmos. E a mesma coisa é hoje nós.
Se acontecer algo, se nós quebrarmos um princípio e acontecer algo, a gente não pode nem chorar, vamos dizer assim, porque a gente plantou. E todo pecado, toda desobediência, porque o pecado é isso, é desobedecer. Esse é o pecado, desobedecer. E a gente é desobediente, irmãos. A gente é desobediente. Eu olho para meus filhos, não faz. Quando vê, estão lá fazendo. Lucas, não pula na cama, tu já quebrou o braço. Ah, tá bom, pai. Daqui a pouco está lá pulando de novo. A gente é teimoso, irmãos. Nós somos teimosos. Somos, é a nossa natureza. Então a gente precisa de alguém. A gente precisa de quem? De um princípio. Alguém que nos dê uma direção e nos norteie. E que nos mostre o caminho que a gente deve andar. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Você tem que se espelhar no caráter de Jesus. Se a gente lê o Novo Testamento, Paulo, nem se fala, né? Paulo dizia, olha só o que Paulo dizia, para aqueles povos lá que ele pregava ali. Ele dizia assim, eles não viam Jesus, os caras não viram Jesus. Mas o que Paulo dizia? Olha para mim, eu estou imitando ele. Será que eu posso fazer isso, irmão? Falar para as pessoas, não, olha para mim que eu vou imitar Jesus. Tu não viu ele pessoalmente? Não? Então olha para mim, eu vou imitar ele, eu vou mostrar para você como é que ele é. Será que a gente consegue fazer isso? É como a Monique falou aqui no início. Será que as pessoas vão olhar para mim e ver Cristo? Não, o cara é diferente. O cara ali é diferente. Deus trouxe Israel, levantou Israel para isso, irmão, que era esse propósito. Agora o propósito é com nós. É com o povo de Jesus, é com Cristo. E Ele nos chamou para isso. Para representar Ele. Para as pessoas, onde o meio que a gente está inserido, olhar assim, ali é um cristão de verdade. E por mais que seja difícil, irmãos, porque tem pessoas que vão aceitar a sua fala, tem pessoas que não. E segue o jogo, né? Como diz o narrador, segue o jogo. Porque tu não está aqui para agradar essas pessoas. Claro, com amor, né? A gente tem que ter amor, misericórdia, mas não é aquele amor que quando o meu filho faz algo errado, eu passo a mão na cabeça e está resolvido. Porque todo erro que a gente comete, toda quebra de princípio vai ter uma cobrança. Deus, Ele vai cobrar, Ele não vai deixar impune. Qualquer erro que eu cometo, pensamento, seja lá o que for, Ele vai cobrar de ti. Vai cobrar de mim e de você. Porque para Deus, irmãos, o pecado não pode ficar impune. E foi isso que Deus mostrou para Israel naquele período. O pecado não pode ficar impune. Vocês eram para ter acabado com essa gente. Vocês não acabaram. Vocês estão colhendo o que vocês plantaram, a desobediência. É a desobediência, o fruto da desobediência. Não foi o que Adão e Eva fizeram? O que foi o fruto da desobediência? Caos total para a terra. A nossa queda. Amém? É por isso que Deus deixou os princípios dele para nós. Por isso que Deus deixou a palavra dele para nós. É um Deus tão amoroso, irmãos, que Ele deixou a palavra dele para nós. Para que nós viéssemos a se apegar a ela e cumprir com os princípios dele, para que nós não tivéssemos mais sofrimento ainda. Nós temos aflições? Temos. Temos decepções? Temos. Mas em Cristo a gente é mais do que vencedor. Por mais que as coisas não estejam legal, que a tua caminhada não está boa, que está acontecendo coisas ruins na sua vida, continue olhando para Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. É isso. O propósito dele é que nós venhamos revelar o caráter dele, não revelar o nosso caráter. Amém? Eu peço que os irmãos guardem essa palavra no coração dos irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Vou estar passando para o nosso pastor Luciano.
paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Essa palavra do irmão Marcos bem tranquila, né? Bem calma, mas com uma profundidade muito grande, né? Com uma ênfase muito grande para nós. Que a gente venha guardar essas palavras no nosso coração, porque de fato, como aquele povo não tinha rei e não tinha uma direção e cada um fazia o que achava que era certo, a gente não sabe fazer o que é certo. Se a gente não olhar para Jesus e caminhar com os nossos pés, quando a gente vê, a gente cai na cova. A gente tem que olhar para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe, né, Diácono Marcos, por essa palavra, a você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Bom, irmãos, um recadinho rápido para a igreja. A gente sabe que dia é hoje? Alguém sabe dizer que dia é hoje? Alguém se aventuraria a levantar a mão e falar? Hoje é dia do pastor. E o Senhor colocou esse homem aqui para direcionar esse rebanho. Uma vez ele me chamou a atenção e ele falou para mim, eu quero que tu não fique chateado comigo. Eu disse, pastor, eu sei que você não está aqui porque por acaso, eu sei que você não está aqui porque alguém decidiu colocar você aqui. Você está aqui, você é um ungido de Deus e você está aqui porque Deus te colocou aqui. Então, se eu ficar bravo contigo, eu vou ficar bravo com Deus, porque você está aqui porque Deus te colocou aqui. Se eu não acreditar nisso, então é vã a minha fé, é vã eu estar aqui. Então, o pastor, nosso pastor, disse que ele prega o ano todo e não ganha um mimo, mas alguns pregadores vêm aqui, pregam e ganham. Hoje, né, uns irmãos separaram um mimo para o pastor. Eu gostaria que o pastor viesse aqui, por gentileza. É uma pessoa muito querida que eu aprendi a amar. As crianças vão apresentar? Então pode sentar de novo, pastor. P de proteção. Queremos te agradecer por sua proteção, por nos proteger com o ensino da palavra, para que não venhamos cair nas armadilhas do mal. A de amor. Com amor nos ensina que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. S, sabedoria. Com a sabedoria vinda de Deus, você nos orienta e nos mostra o melhor caminho. T, temor. Com temor no seu coração, nos ensina a sermos fiéis ao Senhor e honrando a Ele todos os dias da nossa vida. O, de obediência. Somos gratos a você, pastor, por nos ensinar que a obediência é uma chave que move os céus. R, de reconhecimento. Sabemos assim que um pastor como você vale ouro e por isso é reconhecido no céu e aqui na terra. Parabéns, pastor, pelo seu dia.
gostaria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza. E que todos estendessem as suas mãos para cá. Eu gostaria de orar. Vou me segurar para não chorar, porque eu sou muito emotivo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Agnaldo, teu servo. Pela sua esposa, a irmã Vera, que muito tem ajudado também o ministério do nosso pastor. Por esta família nós te agradecemos. Que o Senhor acrescenta anos de vida, de saúde, e que muito tempo possamos estar juntos, para glorificar o teu nome juntos, e o Senhor nos ensinar através dele. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E muito obrigado, pastor Agnaldo, por tudo, em nome de Jesus. Gratidão por tudo. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu jamais imaginei que Deus me colocaria à frente desse ministério, que eu tinha vergonha até que se alguém me apresentasse no dia do culto. Mas eu creio que pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela misericórdia de Deus na minha vida. E eu dou graças a Deus pela vida de todos vocês. Se a igreja Filadélfia tem prosperado desde o início, quando começou com uma casinha de madeira ali atrás, foi pela obediência de todos à palavra de Deus, para nós estarmos aqui hoje juntos. E Deus tem agregado muitas outras pessoas a esse ministério. Eu quero dizer que todos são bem-vindos. Alguém aqui conhece a irmã Regina? Mas sabe que tem duas Reginas, sabia? Tem mais uma Regina que está caminhando com a gente. Eu gostaria que ela viesse aqui na frente. Pode vir aqui, por favor. A Regina começou a caminhar com a gente já conhece de outras datas, de outro ministério, e ela decidiu fazer parte dessa família. Nós damos graças a Deus pelos que Deus envia até nós. A Regina já confessou sua fé em Jesus Cristo, já é crente em Jesus Cristo, mas resolveu caminhar com a gente. Vamos orar pela vida dela? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor tem enviado até nós, Senhor. Que possamos ser essa mão amiga, esse abraço carinhoso, essa família, Senhor, que busca e viver os teus princípios, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser esse abraço que ela precisa para continuar caminhando, continuar confiando e acrescentar fé no coração dela, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ajudá-la nessa caminhada, possamos ensiná-la e ela também possa nos ensinar, Senhor. Porque nós cremos que tudo que o Senhor acrescenta no corpo é para a edificação do corpo. Te damos graças e te agradecemos pela vida da tua irmã. Uma salva de palmas para Jesus pela vida da irmã. Obrigado, irmã. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Nós temos uns avisos aí. Este mês é o mês que a Igreja Filadélfia completa 60 anos. E nós estaremos fazendo um culto de ação de graças ali na igreja sede em Tubarão, no dia 21 de julho, às 19h30. E a igreja está toda convocada para estarmos lá nessa celebração. Amém? E quinta-feira agora, quinta-feira,
Nós temos o nosso encontro de casais ali no Oasis. Aqueles que desejaram participar, está confirmado, né? Vamos estar lá todos juntos, ouvindo uma palavra de Deus. Essa palavra foi uma palavra bem forte para todos nós. Uma palavra de alerta para os nossos corações. Que nós possamos sair daqui entendendo que Jesus não veio para dizer que nós somos bons. Jesus não veio para dizer que nós temos méritos. Jesus não veio para dizer que nós somos inocentes. Jesus não veio para dizer que nós somos livres. Jesus veio para dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Veio dizer que nós precisamos dEle para continuar caminhando e Ele aperfeiçoar a grande obra que Ele começou em nós. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Deus abençoe a todos.